Festa literária ocupa Centro Histórico de Salvador. Até domingo 21, quase uma centena de escritores, artistas, chefes e quituteiras, convidadas pela Fundação Casa de Jorge Amado, estarão nos 123 espaços de FIPELO. Atividade prevista na programação deste ano da Festa Literária Internacional do Pelourinho FIPELO, que começa nesta quarta-feira, 17, no espaço também para música, teatro, artesanato e a gastronomia. Até domingo 21, quase uma centena de escritores, artistas, chefes e arquiteturas convidadas pela Fundação Casa de Jorge Amado ocuparão os 123 espaços do Centro Histórico de Salvador, Bahia, destinado a celebrar a cultura, estimular a leitura, incrementar o turismo e o comércio na capital baiana. Este ano o evento homenageia o escritor alagoano Graciliano Ramos, em 1892 e 1953, autor da Vidas Secas, São Bernardos e outros clássicos brasileiros. Entre os escritores que confirmaram a presença das mesas de debates, bate-papos, saraus, apresentação dos novos livros estão Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, que se tornou um recente fenômeno de vendas, e a ensaiata crítica literária Heloísa Buquerque de Holanda, na explosão feminista. Há vários outros títulos, além do Ronaldo Correia de Brito. O ano publicou o livro de crônica Arte de Torrar o Café. As atrações música estarão a cargo da Margarete Menezes, Paulinho Boca, Decantor, Novos Baianos, já o ex-Olodum, e a banda Sertanilha, conhecida por fundir ritmos tradicionais do sertão, coco, maracatus, sambada e termos de reis. Músico erudita. O acesso a todos os eventos presenciais será gratuito, mas quem não puder ir ao Pelo poderá acompanhar pelo canal do evento no YouTube, incluindo partes da programação infantil, que, entre outras atrações, reservou espaço para contação de história. No Centro Histórico, 28 bares e restaurantes vão integrar a chamada Rota Gastronômica Amados Sabores, oferecendo pratos exclusivos inspirados no tema Amado Sertão, comida sertaneja da Bahia e preços entre R$ 23,69. R$ 69. Programação culinária contará ainda com oficinas gastronômicas, o cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Uma das oficinas Vidas Secas, comida de Sultança, tem relação com a obra mais famosa de Graciliano Ramos, abordado e preparo de pratos típicos como efo, farofa da água, rabada, sarapatel. Conversas acontecerá na plataforma Microsoft Teams no dia 18 e 19. Já a Rota das Artes será composta por 10 ateliês de artistas visuais que atuam e vivem no Centro Histórico de Salvador. Percorrendo, o público interessado poderá apreciar gratuitamente pinturas, mosaicos e esculturas com diferentes técnicas. Os ateliês participantes ficaram abertos ao público durante todos os dias da FIPELO, a partir das 10. Cientistas decifraram funções dos misteriosos pontos quentes nos neurônios. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis, Estados Unidos, afirma ter decifrado a função que cumpre os misteriosos grupos de proteínas encontrados em neurônio do hipocampo, região do cérebro, que desempenha um papel importante no aprendizado e na memória. Sabia-se
que a alteração desses grupos pode causar graves distúrbios neurológicos, mas não estava claro por que, porém agora foi descoberto que esses conjuntos de proteínas são pontos quentes de sinalizações de cálcio, com desempenho um papel crucial na ativação da transição do gene, comunicou à universidade. A transcrições permite que o DNA do neurônio seja convertido em fitas de RNA, que são então utilizadas para a formação das proteínas necessárias às células. Os autores do novo estudo, publicado recentemente na revista PNAS, analisaram os aglomerados de proteínas em camundongos e observaram que existe entre 50 a 100 destes aglomerados em um único neurônio, fundamental para aprendizagem e memória. Esse grupo são constituídos por uma proteína que permite que os íons de potássio passem pela membrana canal de potássio pelos canais de cálcio. Os canais de cálcio permitem que este elemento químico se filtre nas células, onde desencadeia várias reações fisiológicas. Sabemos há muito tempo sobre o papel de outros tipos de aglomerados de canais iônicos, por exemplo, aqueles nas sinapses, mas o que não se sabia era qual papel essas estruturas muito maiores do corpo celular desempenham a fisiologia dos neurônios, disse o professor James Trimmer, coautor do estudo. Os cientistas decifraram a função dos pontos quentes separando o canal do cálcio dos aglomerados de canais de potássio. Uma descoberta achava que foi o que os processos bloqueou a expressão genética ativa pelo cálcio. Isso sugere que a associação entre os canais de cálcio e potássio nesses grupos importante para a função neural, declarou Nicolas Vieira, principal autor da pesquisa. Como resultado dessa separação, inativou-se o processo conhecido como acoplamento, excitação, transcrições, que vincula as mudanças na atividade elétrica neuronal às mudanças na expressão genética. Os cientistas esperam que sua descoberta leve novas pesquisas sobre o papel de transmissão de sinais na função cerebral e ajude no desenvolvimento de novos tipos de terapias. Presidente do Chile escapa de impeachment por Pandora Papers. Impopular Sebastián Pinheira está na reta final de seu mandato. Senador do Chile rejeitou na noite desta terça-feira 16 o impeachment do presidente Sebastián, acusado de conflito de interesse na venda de um projeto de mineração por meio de um paraíso fiscal. O escândalo foi revelado pela investigação jornalística conhecida como Pandora Papers e representou mais um golpe na popularidade do mandatário, que deixará o cargo em março de 2022, provavelmente sem conseguir fazer seu sucessor. O processo de impeachment havia sido aberto na semana passada pela Câmara dos Deputados, mas o Senado absolveu o presidente, já que a oposição não conseguiu obter o apoio mínimo de 29 dos 43 membros da casa. Os Pandora Papers revelaram que a família Pinheira vendeu a mineradora Dominga para um amigo do presidente Carlos Alberto Delano por meio de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Além disso, o contrato continha uma cláusula que condicionava o pagamento da terceira e última prestação. O fato de o local onde ficar a mineradora não ser declarado santuário da natureza, decisão que confirmou o primeiro governo. Para a oposição, mandatário infringiu a Constituição
comprometeu a honra da nação. A primeira acusação foi rejeitada com 24 votos a favor, 18 contra e uma abstenção, e a segunda por 22 a favor, 20 contra, uma abstenção. Crédito que cumprimos a tarefa que o presidente nos encarregou no sentido de demonstrar que a acusação carece de qualquer mérito. Demonstramos que o presidente e sua família não cometeram nenhuma irregularidade, disse o advogado Jorge Galvez, responsável pela defesa pioneira. Votado ocorreu apenas 5 dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 21 de novembro, que tem como favorito José Antônio Cast, de extrema-direita, Gabriel Boric, da esquerda, enquanto o candidato do governo, Sebastião, não conseguiu decolar. Vendas da Black Friday deve cair pela primeira vez em 5 anos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, dia de promoções do mercado para 26 de novembro deve ter um recuo de 6,5% em relação ao ano passado. As vendas da promoção Black Friday devem apresentar neste ano a primeira queda desde 2016, se for descontada a inflação acumulada em 12 meses, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Dia de promoção do mercado para 26 de novembro deve ter um recuo de 6,5% em relação ao ano passado. A CNC espera que as vendas cheguem 3,93 bilhões no país e o maior valor nominal desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional, mas com uma inflação de 12 meses acumulava variações de 10,67%. Em termos reais, da Black Friday deverá ter uma queda em relação ao ano anterior. Na edição de 2020, foi registrado um valor nominal de venda de 3,78 milhões, de superaria os 4 milhões se montando fosse corrigido pela inflação. A expectativa é que mais da metade das receitas venha dos setores de imóveis, eletrodoméstico, 1,10 bilhões, de eletrônicos e utilidades domésticas, 906,57 milhões. Outros segmentos com expectativas da receita revelantes são hiper e supermercado, 779,9 milhões, de vestuário, calçados e acessórios, 693,12 milhões. A CNC coletou diariamente mais de 2 mil preços com itens agrupados em 34 linhas de produtos ao longo dos últimos 40 dias, encerrados em 16 de novembro, desde 26%, revelaram tendências de redução de preços no período, percentual baixo dos 46%, observando as vésperas da Black Friday de 2020, quanto a taxa da inflação gera de 3,9%. Covid-19, máscara deixa de ser obrigatório em academias do Rio. Prefeito do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira, 17, um decreto que permite permanência de pessoas sem máscara em academia de ginástica, piscinas e centros de treinamento. No entanto, a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acessar esses locais continua sendo exigida. O decreto prevê que pessoas de 15 a 59 anos devem apresentar comprovante de imunização com 2 doses ou dose única. Aqueles com mais de 60 anos devem também comprovar a vacinação com dose de reforço para ingressar e permanecer nesses locais. A Prefeitura do Rio de Janeiro já havia desobrigado o uso de máscara em locais abertos no fim de outubro.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 75,7% da população carioca já foram imunizados com 2 doses ou dose única de vacina contra a Covid-19. Considera-se apenas a população com 12 anos ou mais percentual sobre para 88,3%. Primeiro dia do Enem terá a prova de redação. Professor diz que o ideal no dia do exame é reservar 1 hora para a redação, que isso pode ser feito logo no começo, quando o candidato está mais descansado. No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, no próximo 2021, os candidatos farão, além das provas objetivas de linguagem, ciência e humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. Nesta edição, o tema será o mesmo tanto para o Enem impresso quanto para o digital. Em ambas modalidades, o texto deverá ser feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ir bem na redação pode ser um diferencial para os candidatos para participar de programas como Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. É o Programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsa de estudo em instituições privadas de ensino superior. É necessário não ter tirado 0 na redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ensino Teixeira, INEP, disponibiliza todos os anos, conforme previsto no edital do exame, uma cartilha com os detalhes da correção. Ainda não foi disponibilizada a cartilha do Enem 2021. Documentos de anos anteriores, como exemplo de redação, que receberam a nota máxima de 1.000, está disponível na página da autarquia. Dicas: conhecer as provas de redação anteriores pode ajudar os candidatos, segundo o coordenador da integração pedagógica do SAS, Plataforma de Educação, Vinícius Beltrão. Os temas de redação geralmente são cíclicos e vão trazer questões de inclusão ou questões sobre cidadania e ética. Pode falar de comportamento, de sociedade, da informação. Esse tema macros sempre são previstos pensando numa realidade brasileira. Como os candidatos precisam, além de ter um conhecimento mínimo sobre o assunto, fazer uma proposta de intervenção, dica e busca referências que ajudam a embaçar textos. Pode ser música, filmes, livros, notícias, documentos como Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, da qual o Brasil signatário, fazer grupo de estudo, compartilhar com colegas o que cada um andou lendo, ver os principais temas, escrever e pegar alguns temas e refazer a redação. Não é só para treinar a parte cognitiva, mas para treinar o tempo. No dia da prova, de acordo com o professor, ideal reservar 1 hora para fazer a redação. Isso pode ser feito logo no começo, quando o candidato está mais descansado. A dica é antes mesmo de ler os textos de apoio. Ver no final do enunciado qual é o tema da redação. Assim, quando o estudante lê os textos de apoio, já saberá sobre o que precisará escrever e poderá destacar os elementos que ajudam na produção do próprio texto. O estudante terá à disposição uma folha de rascunho, mas somente o que estiver escrito em caneta preta na folha de redação será considerado na correção. É importante fazer o treinamento para a gestão do tempo, recomenda Beltrão. Rolê as redações. A professora da redação na plataforma explica. Kainan Marques Villanova recomenda que
nessa reta final, os estudantes revisem o texto que escreveram ao longo do ano, fazer uma análise de redação já feita. Se estudou durante o ano e fez 30 redações, por exemplo, é a hora de colocá-las em cima da mesa e dar uma olhada e rever os princípios, erros e analisar o que precisa melhorar disso. Outra dica, ler redação que tiraram nota 1.000 em edições anteriores, produzir muitos novos textos e alguns dias de exame pode, de acordo com Kainan, gerar nervosismo. Esta semana não é mais para fazer muitos textos. Vejo alunos desesperados querendo recuperar o tempo perdido. Isso atrapalha, até porque dificilmente terão alguém para fazer a correção dessas redações e não terão um feedback. Uma alternativa é buscar temas que estudante ainda não tenha trabalhando e fazer um roteiro com tópicos que abordaria com os conhecimentos que teria se o tema fosse aquele, incluindo filmes relacionados ao assunto, entre outros. É preciso também, segundo a professora, tomar cuidado com o que se vê nas redes sociais, onde muitas informações, dicas falsas são divulgadas. A professora conta que alguns dias do exame, os estudantes estão ansiosos e abalados pelo ano de pandemia, também pelas notícias recentes de demissões no INEP. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Enem irá ocorrer na mais absoluta tranquilidade. Começa agora a ter a cara do governo, as questões da prova do Enem. Ninguém está preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caem temas de redação que não tinha nada a ver com nada, realmente algo voltado para aprendizado, afirmou. Segundo Kainan, os estudantes que conhecem bem a estrutura da prova estão preparados para discorrer sobre qualquer tema. Ele ressalta que os textos de apoio são de grande ajuda, que devem ser lidos com atenção. Eles não devem ser acopiados na íntegra, que poderá zerar a redação, mas pode conter informações que ajudam nos argumentos do estudante. Motivo para nota 0. Segundo o edital do Enem, são motivos para zerar a redação: fuga total ao tema, não obediência tipo dissertativo argumentativo, extensão de até 7 linhas manuscrita, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até 10 linhas escrita no sistema Braille, cópia do texto da prova, da redação ou de caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria ou participante, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. O número ou sinais gráficos sem função clara em que qualquer parte do texto ou da folha de redação, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local, devidamente designado para assinatura do participante. Textos predominantes integralmente escrito em língua estrangeira. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. E texto legível que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. Temas anteriores: Enem 2019, indivíduo à frente à ética nacional. Enem 2010, trabalho na construção de dignidade humana. Enem 2011, viver em rede do século XX e os limites entre o público e o privado. Enem 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI. Enem 2003, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Enem 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Enem 2015,
persistência de violência contra a mulher na sociedade brasileira. Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos para combater racismo no Brasil. Neste ano, houve 2 aplicações regulares do exame. Enem 2017, desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Enem 2018, manipulações do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Enem 2022, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Enem impresso, desafio de reduzir a desigualdade entre as regiões do Brasil. Enem digital, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Enem PPL, a reaplicação. Enem 2021, Enem será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de língua, ciências humanas e redação. No segundo, matemática, ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis com cartão de confirmação da inscrição da página do participante. João Roma, reajuste de servidores, não está no elenco da PEC dos precatórios. Deputado federal João Roma, republicano da Bahia, disse nesta terça-feira, 16, que reajustar os salários dos servidores não está no elenco das ações pretendidas pelo governo a partir do espaço fiscal de 91,6 bilhões que será aberto com a PEC dos precatórios, que altera o cálculo do teto de gasto, regra que limita o avanço das despesas à inflação e adia o pagamento de dívidas judiciais. Roma foi exonerado nesta terça 16 do cargo de ministro da Cidadania e pedido para reassumir seu mandato de deputado federal e voltar à Câmara para apresentar emendas ao orçamento de 2022. O deputado deve retornar à chefia do ministro depois dessa passagem pela Câmara. Inicialmente, servidores não está no nosso elenco da PEC. O recurso dessa PEC está sendo destinado para a área social do governo. Ele estabelece justamente a viabilização do pagamento de 400, no mínimo, para cada benefício do Auxílio Brasil, afirmou Roma, jornalista do Senado. O ministro tem buscado diálogo com o presidente da Casa de Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, para a votação da proposta até o fim de novembro, até tempo de pagar a parcela maior já no mês de dezembro. Hoje, mais cedo, porém, o presidente Jair Bolsonaro diz que já conversou sobre a possibilidade de conceder reajuste salarial a servidores, como ministro da Economia Paulo Guedes relacionou a medida ao espaço aberto pela PEC. A inflação chegou a 2 dígitos. Então, conversei com Paulo Guedes em passando a PEC dos precatórios tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Todos os servidores federais, sem exceção, disse o presidente durante a visita em Bahrein. Senadores já resistentes à versão atual da PEC têm cobrado que o governo não use a folga fiscal aberta com proposta para patrocinar outras benesses mais cedo. O senador Oriosvito Guimarães, Podemos PR, salientou que qualquer reajuste ao funcionalismo deveria ser compensado por um corte nas despesas discricionárias, que inclui o custeio, o investimento, em vez de consumir o espaço gerado pela PEC.
O governo prevê que o incremento no Auxílio Brasil deve consumir cerca de 51 milhões no orçamento de 2022, para além de 35 bilhões que já estavam reservados ao programa social. Por enquanto, o auxílio começa a ser pago com ticket médio de 224, mais a aprovação da PEC abre caminho à elevação desse valor pelo menos 400 até dezembro de 2022. Nas contas da equipe econômica, outros 24 bilhões davam-se consumidos pela necessidade de corrigir benefícios atrelados aos salários mínimos, como aposentadoria, por um índice maior de inflação. Também haverá correção mais elevada em mínimo de saúde e educação, além do teto maior para outros poderes. No Senado, Roma disse que pediu Pacheco prioridade na votação da PEC, que deve ser apreciada na Comissão de Constituição da Justiça CCJ. Na semana que vem, pedi toda a prioridade e expliquei a gravidade da situação que precisamos aprovar no espaço mais curto possível, disse, frisando que a data de cabe ao Congresso Nacional, nós precisamos que seja aprovada quanto antes, de preferência ainda no mês de novembro. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, MDB, Pernambuco, não descarta que a apreciação em plenário fique para a semana do esforço, concentrada de 29 de novembro de 3 de dezembro. Roma, porém, evitou comentar o risco desse cenário. Eu não trabalho com hipóteses, eu trabalho com dados, com fatos. Nos estamos empenhados, toda a equipe do Ministério, de uma operação gigantesca para viabilizar o pagamento para milhões de pessoas. Então, estamos muito preocupados para que os senadores possam ser sensibilizados e aprovar essa matéria no mais curto espaço possível, afirma Roma. A pandemia está passando, mas os efeitos sociais da pandemia não estão passando. A Roma disse ainda que não comentaria eventuais mudanças de texto da PEC durante a discussão no Senado, que poderia levar à necessidade de nova votação na Câmara, retardando ainda mais sua promulgação. Isso é uma atribuição dos senadores. Não sou eu que vou dizer o que os senadores vão fazer. Eu posso aqui cumprir o meu dever, tentar sensibilizar cada um deles da importância da aprovação dessa matéria. Não se trata de uma queda de braço político, ideológico, partidário. Trata-se mais uma vez da cooperação de executivos legislativos para viabilizar benefício para 17 milhões de famílias brasileiras que estão na faixa de pobreza e extrema pobreza, afirmou. A situação da Covid-19 na Alemanha, dramática, diz Angela Merkel. Instituto Roberto Koch informou hoje que os casos confirmados aumentaram em 52,82 mil à medida que a quarta onda da pandemia ganhou força na Europa. A situação da Covid-19 na Alemanha é dramática, disse nesta quarta-feira, 17, chanceler Angela Merkel, pedindo um esforço para distribuir doses de reforço mais rapidamente e apelando às questões, não acredita na vacinação para quem mudem de ideia. O Instituto Roberto Koch informou hoje que os casos confirmados aumentaram de 52,82 mil à medida que a quarta onda da pandemia ganha força na Europa. Não é tarde demais para optar por uma primeira vacina, disse Merkel. Há um congresso de prefeitos de cidades alemãs, todos que são vacinados se protegem e protegem os outros. Se um número suficiente de pessoas for vacinadas, essa é a saída para a pandemia, acrescentou. Para Angela Merkel,
É preciso um esforço nacional para conseguir uma distribuição em massa de dose de reforço da vacina contra o Covid-19, uma vez que a proteção oferecida pelo imunizante começa a diminuir de 6 meses após a aplicação da segunda dose. Novo AL5 da Bia Kicis contra o STF. Entre uma postagem racista e outra, a deputada federal Bia Kicis, PSLDF, resolveu transformar em emendas constitucional na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, proposta que bolsonaristas fazem há 2 anos para intervir no Supremo Tribunal Federal. Quem pensa que os bolsonaristas botaram galho dentro e ficaram mansinhos depois que o ministro Alexandre de Moraes, que cuida do inquérito das fake news e outras ameaças à democracia, enquadrou o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores após a 7 de setembro está enganado. Eles baixaram as armas, mas não esvaziaram a munição dos pentes e tambores. Bia Kicis simplesmente está propondo o novo auto institucional número 5, AL5, para promover uma mudança radical no Supremo Tribunal Federal, mais alta corte jurídica do país e a zeladora da Constituição da democracia. Ele quer revogar a chamada PEC da Bengala, em 2015, reconhecendo que o aumento da expectativa da vida era uma realidade e a sabedoria dos ministros deveria ser desfrutada pelo país por mais 5 anos, ampliou de 70 para 75 anos. A idade limitou de permanência do ministro do Supremo no Superior Tribunal de Justiça dos tribunais estaduais. Bolsonaro faria até 4 ministros. Se a PEC passar da CCJ e for aprovado no plenário, na Câmara e do Senado, Bolsonaro quer andar penando para fazer a CCJ do Senado fazer a sabatina do terrivelmente evangélico ex-AGU André Mendonça ganhar uma vaga no STF, fazendo dupla com Cássio Nunes Marques, indicado em 2020, já poderia indicar substitutos para Ricardo Lewandowski, indicado por Lula em 2006. Rosa Weber por Dilma Rousseff em 2011, que completam 75 anos em 2023. Como seja eleito, é a PEC da Bia Kicis avança se tornando a lei. A renovação seria ainda maior no segundo mandato. Já em 2023, o novo presidente poderia indicar os substitutos do atual presidente do STF, Luiz Fux, indicado por Dilma em 2011, cuja aposentadoria correria em 2028. Luiz Roberto Barroso, indicado por Dilma em 2003, em 2024, seria a vez de Carmen Lúcia, nomeada por Lula em 2006. Em 2025, de Gilmar Mendes, indicado por FHC em 2022, cujo mandato só expirar em 2030, ou seja, a renovação ou retrocesso com o espírito bolsonarista e conservador na justiça brasileira seria ainda maior que a nomeação engendrada por Bolsonaro de 75 novos desembargadores para as cortes da segunda instância, com a nova interpretação do STF. A partir do caso Lula, a condenação em segunda instância não leva o réu à cadeia. É tudo o que a classe política e os empresários que podem contratar caros advogados com influência nos tribunais sonham. A violência do AL5
Em 1969, após o AL-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, corta os direitos políticos dos recalcitrantes opositores do regime e dar mais uma volta na torniquete que tolia as liberdades individuais, políticas e culturais no Brasil, com o regime militar assumindo a mais dura face da ditadura. O governo Costa Silva partiu para o ataque ao Supremo Tribunal Federal. O CTF engordou nos governos JK em 1956, 1961, Jango, que substituiu Jânio Quadros em setembro de 1961, foi deposto em abril de 1964, de 11 para 16 ministros. De cara, o governo aposentou compulsoriamente 3 ministros que eram independentes e não seguiam os ditames do regime militar. Hermes Lima, que comandou a Casa Civil de João Goulart e chefiou um dos 3 gabinetes parlamentaristas antes do plebiscito aprovar a volta do presidencialismo em 1963, ainda Vitor Nunes Leal e Evandro de Lins e Silva. Em solidariedade, os ministros Antônio Gonçalves de Oliveira, Lafayette de Andrade pediram aposentadoria com a corte de 5 nomes do STF. Ficou escalado com 11 membros, números que permanece até hoje, nem com expurgo de ministro independente e seguidores da Constituição, que virou letra morta com a L5. O governo deixou de conhecer a derrota em votação importante contra o ex-deputado da UDN, os conservadores, Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Baleiro, colocaram a democracia em primeiro plano. Depois, o STF acolheu também o udenista Bilac Pinto. Gol de letra, credencial para a ABL, já que a Academia Brasileira de Letras, ABL, Casa de Machado de Assis, seguindo o exemplo da Academia Francesa, se abre às outras artes, além da prosa, da crônica, da poesia, como ingresso da primeira-dama do teatro brasileiro, Fernando Montenegro, e do ex-ministro, compositor que fala com Deus, Gilberto Gil. Bob Dylan foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Pergunta não ofende. Jogador que fizer gols de letra pode ser credenciado. Os critérios de abertura do leque que acolheram Fernandona foram sintetizadas por um imortal. Ele representou os palcos do teatro, no cinema, na TV, algumas das melhores páginas da literatura brasileira. Perfeito. Que tal um ingresso póstumo? Se o leque for aberto, a balé é o fundamental. Sugiro uma inovação, um ingresso póstumo matem na ABL de Manuel Francisco dos Santos, mais conhecidos como Mané Garrincha. Ele escreveu, certo, por linhas, pernas tortas, e algumas das páginas mais belas e criativas do futebol brasileiro mundial. Merecidamente virou filme de Joaquim Pedro de Andrade Garrincha, A Alegria do Povo. Macron recebe Lula em Paris. Antagonista de Jair Bolsonaro no cenário internacional, Macron recebeu Lula na entrada da sede da presidência, onde os dois posaram para foto e se cumprimentando, mas não houve declarações à imprensa.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta quarta-feira, 17, pelo mandatário da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Eliseu e no compromisso de mais alto nível do petista em seu tour pela empresa. Antagonista de Jair Bolsonaro no cenário internacional, Macron recebeu Lula na entrada da sede da presidência, onde os dois posaram para fotos e se cumprimentando, mas não houve declarações à imprensa. Em seu perfil no Twitter, Lula disse ter conversado com Macron sobre a urgência climática e a questão globais, como a fonte e a pobreza, além do futuro da União Europeia e a integração com a América Latina. Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global. Dividimos preocupação com o avanço da extrema-direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Agradeço pela cordial recepção, afirmou. Já o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, declarou que Lula e Macron conversaram sobre temas absolutamente fundamentais, como a pandemia de Covid-19 e a luta contra o desmatamento. Além disso, negou que o encontro tenha sido uma ingerência na política brasileira, já que o petista deve ser candidato a presidente em 2022. Segundo Attal, a disputa interna no Brasil não tem nada a ver com a vista de Lula e Macron. É um dos principais críticos das políticas ambientais de Bolsonaro, que já zombou da primeira-dama Brigitte Macron. Nas redes sociais, faltou a um encontro com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, para cortar o cabelo. Além da recepção no Eliseu, Lula também recebeu nesta quarta um prêmio de coragem política da revista Política Internacional e aproveitou a ocasião para se juntar a Macron nas críticas ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. No entanto, enquanto o presidente usa como argumento a devastação da Amazônia, o ex-mandatário afirmou que tratado de livre comércio vai contribuir para a desindustrialização dos países da América do Sul. Os parceiros europeus devem entender que temos de exportar produtos de maior valor agregado, disse Lula. Segundo o relato da agência AFP, o acordo foi concluído em 2019, mas ainda precisa ser ratificado pelos parlamentares dos 27 Estados membros da UE, da União Europeia. Na opinião do petista, os dois blocos devem voltar a se sentar depois de 2022, no ano com eleições em diversos países, para fazer um bom acordo. Lula está na Europa desde a última quinta-feira, 11, já se reuniu com o vencedor das eleições na Alemanha, Olaf Scholz, e com o alto representante da UE da política externa, Josep Borrell, que esteve recentemente no Brasil. Além disso, discursou no Parlamento Europeu e disse que Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema-direita fascista com nazista.